Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Agora que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, Senhor, e que tudo que seja dito, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o que nós Não, pedimos, ninguém te lá agradecemos. neste mundo da Janela 1040, que nós vamos ouvir agora o testemunho desta missionária, sai da mesma maneira. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. De 2 anos até os 7, eu fui morar no interior de São Paulo, em Araraquara. Depois, nossa família, nós voltamos tudo para cá novamente para o Rio de Janeiro. Eu tinha 7 anos, eu nasci em 1950, tenho 73 anos. Eu tinha 7 anos, já estava aqui no Rio de Janeiro, quando era um ensaio de Natal. O ensaio de Natal era um sábado, e nós fomos para a igreja, e aí eu vi sempre antes de começar o ensaio tinha um momento de oração. Os meninos começaram a falar em línguas estranhas, e eu falei para minha mãe, mãe, eu quero essa língua aí, o que é isso? E a minha mãe falou, não, Lídia, só quem dá é Jesus. E eu passei a semana inteira perguntando para minha mãe, mãe, eu quero isso. Quando chegou no sábado seguinte, nós fomos para a congregação São Cristóvão, numa comunidade no Estácio, que é no centro da cidade, e vamos orar. Então, quando nós começamos a orar, eu vi 2 varões que entraram, e quando chegou na minha vez, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eles andavam assim, a gente estava ajoelhado, e foi ali que eu fui batizado com o Espírito Santo. E dali do meu batismo com o Espírito Santo foi que eu recebi o meu chamado missionário, de uma forma assim, surreal. E aí depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi dons, só que eu não sabia o que era, né? Eu recebi dons. E eu me lembro que na comunidade, no morro, a gente não via nem a central do Brasil. E aí eu tive uma visão. Eu vi a Torre Eiffel, quer dizer, depois eu vim saber que era Paris, mas eu sabia o nome porque eu vi Torre Eiffel, e eu vi do céu, vinha como se um triângulo, assim, uma faixa de luz, e estava assim, Chasquepeari. Não é piada, é Chasquepeari. Eu vi árvores, eu vi esquilos. Deus estava me mostrando a Inglaterra, só que eu com 7 anos de idade eu não sabia o que era isso. Então, quando depois da escola dominical, que o pastor mandava a gente falar o textual, eu tive uma visão. Lidinha vem contar a visão. Aí eu falei, eu vi a Torre Eiffel, mas quem me falou de Torre Eiffel o nome? Eu vi uma letra assim, Chasquepeari, um nome assim. Então, acho que é um lugar. E aí foram pesquisar e falou, Lídia, Chasquepeari nunca foi um lugar. É Shakespeare e a Inglaterra. Mas eu li do jeito, eu falei, eu vi esquilos, eu vi umas árvores muito bonitas que só tem na Inglaterra. Então eu sabia que Deus estava me mostrando algo. Só que na minha infância eu não... E aí eu fui criada numa igreja, São Cristóvão. Eu tenho um tio missionário, passou uns 45 anos no campo, Antônio Teixeira, perdeu a esposa no campo missionário, num acidente de carro na Bolívia. Eu tinha medo de missões. Eu não entendia. Eu via ilhas, coqueiros. E eu falava, Senhor, tem misericórdia. Eu não vou. Então, uma coisa particular minha, eu comecei a orar e a pedir a Deus um esposo. E que esposo que vinha? Cantava no coral, trabalhei na escola dominical, no departamento de adolescentes. Que nada, as meninas casando, ficando. Bom, eu guardei isso comigo, minha mãe sabia também, parte da minha família, meu tio que era missionário sabia também, mas eu tinha pavor de missões. O Espírito Santo falou para mim, sobe, vai no escritório e diga ao seu patrão, esse é o último ano que você trabalha. Eu quero você de tempo integral na minha obra. E aí eu falei, não, né, Deus falando comigo. Eu falei, Senhor, não é essa a resposta que eu quero. Só está faltando. Não é. Eu falei, não é a voz do Senhor, mas era a voz do Senhor mesmo. Era dezembro de 89.
Eu tinha acho que 40 ou 40 anos. Falei, não está muito tarde. Olha o tempo. Mas Deus estava me curando também. Eu não podia sair do jeito que eu estava. E mesmo com cura eu dei trabalho. E aí o Senhor foi me trazendo à memória as coisas que Ele tinha me mostrado na infância. Quando eu cheguei em casa, um tempo depois, mesmo naquele mês que o Senhor tinha falado comigo, quando eu cheguei em casa, eu botei a chave na porta e aí veio aquela voz. Eu estava sozinha no corredor, eu me estremeci, aquela voz veio e disse para mim, Lídia, e os povos dessa ilha são os malaios. Eu entrei no apartamento, falei, Senhor, porque eu não me achava digna do Senhor falar assim em voz audível comigo, entende? Eu falei, gente, eu fui lavar roupa, e orando, Senhor, não é. E aí eu parei de lavar roupa, sentei no sofazinho da minha casa, abri a Bíblia, e aí quando eu abri, estava lá em Atos, né? Porém é necessário que vamos dar numa ilha. Eu falei, ai Senhor, hein? E aí eu comecei a orar, e orando, e aí eu tomei força, fui lá e falei, Senhor Otávio, esse é o último ano que eu vou trabalhar porque Deus vai me tirar do Brasil. Aí eu falei, mas Deus vai me tirar do Brasil. E aí a missionária Glenda Amaral, que era da nossa igreja, e foi para a China, estava me procurando, para você entender o Shakespeare. E eu falei, a Glenda disse que quer falar contigo. Eu falei, é. E aí eu entrei no gabinete do pastor Túlio, falei, pastor Túlio, Deus está me chamando para missões. Eu sei que eu tenho chamado desde os 7 anos de idade, quando Deus me mostrou coisas que eu não entendia, mas que hoje eu entendo. E eu fui batizada com o Espírito Santo nesse dia, e Deus dali passou a me mostrar umas coisas, e agora o Senhor confirmou no meu coração que é tempo de eu largar a vida secular, o trabalho secular, e dedicar meu tempo a Ele. Ele olhou para mim e falou assim, procure a Glenda Amaral. Ele mandou eu procurar a Glenda, e a Glenda estava chegando da China me procurando. E aí eu fui para a Missão Amém. Quando eu chego na Missão Amém, eu descubro que se você é aceito, depois que você faz o curso, você tem que passar 1 ano na Inglaterra. Lembrei da minha infância, Chasquepeário, as árvores que eu vi. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui morar com uma senhora idosa, Nora Lodge, num subúrbio da Inglaterra. Eu vi a árvore, eu vi os esquilos, eu estava indo para Winchester. E eu falei, eu já vi esse lugar. Impossível, eu falei, mas eu já vi. Então Deus foi trazendo tudo isso. E os malaios, eu tentei entrar na Indonésia, não consegui. E aí um pastor de São Cristóvão, que era secretário de missões e da Sename na época, né? E ele falou, Lídia, as Filipinas também são, 95% dos povos das Filipinas são constituídos de malaios. Então você vai para as Filipinas. Só que não tinha como eu ir para a Missão Amém. Ele falou, vai na Antioquia, que está tendo uma conferência missionária, e o pastor Valdemar de Carvalho, ele é da Assembleia de Deus, do Brás, e ele mandou uma equipe para as Filipinas, e Filipinas tem malaio. Eu fui para Antioquia. Falei, pastor Valdemar, eu sou a moça aqui, lá de São Cristóvão, que o pastor conversou com o senhor, ele falou, tá bom, você vai fazer outro treinamento. Falei, aí minha carne, falei, mas não vou ver. Eu fiz o treinamento, fui para a Inglaterra, voltei da Inglaterra, passei 1 ano na Inglaterra, voltei, saí da Missão Amém, porque eu não consegui, eu falei, não vou para outro lugar, porque Deus falou malaio. Eu falei, não, Deus falou malaio. Aí eu voltei para o Brasil, estou eu lá, ele falou, vai começar em junho e você vem. Vim, voltei para cá, para a igreja, para minha casa, em Niterói, e orando, aí o pastor falou, não, Lídia, vai na Cairóis, que o pastor Valdemar de Carvalho mandou uma equipe para as Filipinas. E de 95% da população de malaios. Deus falou malaios com você? Eu falei, falou. Pronto. Eu fui fazer outro treinamento, aí foi um quebra-vaso. Porque eu estava muito cheia de mim mesma. E o pastor Valdemar Carvalho olhou para mim e falou, eu coloco você nas Filipinas. Só que você vai pastorear uma igreja 2 anos no Peru. Aí eu fui para casa. A carne, né, fica assim, porque a gente acha que os planos de Deus a gente pode dar
os nossos palpites, né? Mas será que um jeitinho brasileiro, né? Que não funciona com Deus. E aí também o Senhor me fala muito através de sonho. E eu com aquela rebeldia, falei, Senhor, eu quero ir direto para as Filipinas. Por que eu vou passar 2 anos no Peru? Não, esse itinerário está errado, não pode ser de Deus. A preparação, né? É. E aí eu fui. Se eu não tivesse passado 2 anos no Peru, pastoreando uma igreja, o Senhor nos livrou dos Sendero Luminoso, aquele grupo que tinha de terroristas, fomos para um lugar bem pobre, não tinha banheiro, era um buraco no chão, saíam umas ratas desse tamanho, mas foi ali que eu vi a presença de Deus na minha vida. E foi ali que Ele me mostrou como era, entende, o meu caminho. Então foi muito bom. E depois disso, aí eu fui para as Filipinas, fiquei 15 anos, foi maravilhoso. Vi as ilhas, aí que eu entendi quando Deus me mostrava coqueiro, Deus me mostrava ilhas. E eu trabalhei, que até hoje eu tenho netos, filhas e netos, sem casar. Somos 68, que Deus faz que o solitário habita em família. Eu fui para as Filipinas e eu trabalhei com um grupo tribal, também conhecido como os ciganos do mar, que são os badiaus. São de tendência muçulmana, mas eu trabalhei com um pastor filipino, plantamos uma igreja lá. E até hoje eu tenho netos, das meninas que aceitaram Jesus, casaram, até hoje nós nos comunicamos, a igreja tribal está lá, o pastor, ele era o feiticeiro da tribo, hoje ele é o pastor da igreja. E eu fiquei nas Filipinas de 98 até, eu vim do Peru, fui para as Filipinas, fiquei nas Filipinas de 98 até 2012, quando veio o tufão, e que da minha ilha morreram 9.000 pessoas e Deus poupou a minha vida. Então foi isso. E nesse meio ali, quando o mar entrou dentro da minha casa, eu achava que eu ia morrer, e o Espírito Santo falou, você não vai morrer, porque a sua caminhada é longa. E eu estava preparando, eu já tinha levado uma missionária filipina para o Camboja, mas nem me passou. Tirei algumas fotos, voltei para preparar outra missionária para ir para o Camboja também. Um pastor cambodiano tinha me pedido ajuda para abrir uma escolinha de inglês, porque a formação dela era agricultura, mas ela tinha chamado missionário. Falou, eu posso fazer esse curso e a gente vai para lá. Eu falei, tá bom. Bom, você vai, tá bom, tá, oramos. E aí eu vi umas fotos, tirei umas fotos, cheguei em casa, comecei a olhar as fotos, comecei a chorar. Aí eu falei, o que está acontecendo comigo? Aí eu vi Angkor Wat, eu vi os templos budistas do século IX até o século XII. Falei, sim, vou levar os missionários. Eu vou Filipinas para o Camboja. E o Espírito Santo falou para mim, você também vai. Eu falei, impossível, Senhor. O idioma, os caracteres do alfabeto. Eu falei, não é mais para minha idade. São países com a cultura completamente diferente. Por exemplo, nas Filipinas, você falar de Jesus, é muito. Você pensa que todos são evangélicos. Não são. Por quê? Porque as Filipinas é o único país católico do Sudeste Asiático. Então eles sabem o que é pecado. Os espanhóis fizeram, jesuítas lá fizeram um bom trabalho. Então eles sabem que é pecado, ressurreição, vida eterna. Mas e um budista? Você falar de Jesus para um budista é um contexto totalmente diferente. Então eu tive que dar uma guinada. Eu falei, Senhor, eu não tenho essa capacidade. Vai alguém mais novo, mais instruído, vai alguém mais... Era eu mesmo. E estou lá, no Camboja. Então, assim, a cultura, né? Por exemplo, eu tive um pouquinho de choque cultural no Peru por causa da pobreza. Porque eu achava que aqui a gente era pobre. Quando eu cheguei lá e vi uma moça, uma senhora Cholita, que passou, ficou eu comprando peixe do meu lado esperando. Levar vísceras, ou se eu dava a cabeça ou o rabinho do peixe. Ela falou assim, você pode comprar o peixe inteiro, você pode me dar um pedaço. Então aquilo assim mexeu comigo. Sabe, eu amei o Peru, até hoje também. A gente
e a gente se comunica. E um adolescente, eu sempre trabalhei com adolescente, com a irmã Helena Figueiredo, e um menino, Pablo, Paul, um dia ele chegou perto de mim, essa foi a coisa assim do Peru que até hoje ele falou, eu odiava Deus, porque ele levou minha mãe, mas depois que você chegou eu consegui perdoar ele, porque ele mandou você. Então aquilo assim, e eu falei, eu não queria ir, né? Mas deixa eu só voltar um pouquinho, que no dia que eu cheguei revoltada, que eu não queria ir para o Peru, o Senhor me deu um sonho. Eu chegava no Cais do Porto, tinha muitos containers, e sentado num containers, daquele jeitinho dele, ele fazia assim, estava o pastor Valdemar de Carvalho. Quando ele me via, ele falava assim, você aí, entra nesse navio e vai embora. Aí eu acordei e falei, tá bom, Senhor, eu vou para Caimóis. A primeira pessoa que eu mandei para missões foi minha filha. Eu comecei na minha casa. Porque senão não teria autoridade para desafiar. Aí eu fui fazer 6 meses de treinamento em Suzano, que também foi um quebra-vaso, antes de ir para o Peru. Eu, um argentino, uma colombiana, a gente fazendo um buraco para guardar lixo. O lixo a gente queimava ali, tá? Fizemos, cavando aquele buraco de bate-chuva, pintamos muro. Agora, 3 culturas totalmente diferentes. Eu era de mais idade, a colombiana que vivia cantando, e o argentino que detestava a nossa cultura, tudo para ele era bom. Também foi um quebra-cabeça. E hoje a gente se entendeu, nós somos amigos. Lá depois, quando separou as equipes, a colombiana foi para um outro lugar, o argentino foi comigo para o Peru, e deu tudo certo. Ele e a esposa foram com a gente, e foi maravilhoso conviver com peruanos. Então, o choque que eu levei foi da pobreza, e também a família que não é estruturada, né? O que mais tinha eram meninas que sofreram abuso sexual dentro de casa, vizinho, tio, padrasto. Então nós fomos trabalhar com esse pessoal na igreja e eles hoje estão curados, são evangélicos, estão dando fruto. Nós deixamos uma igrejinha lá e a igreja prosperou. E eu me lembro que o pastor Valdemar olhou para mim e falou assim, você é que tem mais idade, e você é de São Cristóvão, de Túlio, vá dar fruto, e que seu fruto permaneça. Aí eu peguei aquilo assim, e falei, ai Jesus, que por responsabilidade. A responsabilidade. Nunca pensei que Deus tivesse esse tipo assim de chamado, esse caminho. 96% são budistas, 0, alguma coisa de cristianismo. Muito bom, muito bom. Não via perseguição, tudo quanto era religião. Foi de budista, uma história, que as pessoas corriam para dentro da pagoda, né, que o tempo deles chamam pagodas, e eles matavam os monges budistas, matavam. Eu fui no S21, fiquei em Phnom Penh, na capital. E assim, atrocidade. Eu chorei dentro do museu. Eu via os crânios, né? De pessoas. E na cultura asiática, em alguns países, eles guardam a cinza, mas alguns guardam um pedaço do osso. E o filho mais velho é que eles comemoram, as Filipinas também comemoram o aniversário da morte. Então se reúne a família. Então é um contexto assim que a gente tem que estar com muito discernimento espiritual, porque o meu pastor, ele é sobrevivente, meu pastor cambodiano, ele é sobrevivente do Khmer. E ele conheceu o Evangelho, pastor Mansão, ele conheceu o Evangelho porque quando abriu, veio a pressão internacional do Khmer foi extirpado, né? E ele foi dar aula de Khmer para 2 missionários americanos. E aí que ele se converteu. E hoje ele é pastor. Tudo ficou na cultura dele, entende? Então, é um povo sofrido, amável, muito amigos. Onde eu moro, a família me trata como se eu fosse da família, entende?
Eles são meio chineses, meio cambodianos, e budistas ferrenhos, sabem que eu sou evangélica, é uma oportunidade. A dona do apartamentinho que eu morei, toda vez que eu posto um versículo, ela dá like, ai Jesus, obrigado. É conta-gota, entendeu? Conta-gota, a gente vai, é mais ou menos. Né, aquele no Peru, bate bumbo na rua, Jesus salva. Não pode falar abertamente. E primeiro a gente faz amizade. Uma das coisas que é muito boa no Camboja são trabalhar com crianças. Ir para as comunidades pobres e fazer sponsorship com as crianças. Colocar, alguns pastores não têm essa visão. Não é serviço social, a gente está fazendo uma parte que ganha depois a família. O cambodiano ele leva mais ou menos 1 ano para ter um pouco de confiança em você. Eles são tímidos, principalmente os do interior. E é uma divisão muito grande. Os mais ricos, que são mais descendentes de chineses, são mais soberbos, mais aquele mesmo quimer mesmo da terra. Parece que o nosso índio, moreninho, cabelinho preto, eles são mais, assim, abertos à amizade. E tanto do Camboja, tanto nas Filipinas como no Camboja, que nós trabalhamos com criança, o foco era ganhar família e isso funciona. Demora, mas funciona. Agora, você não pode chegar e dar arroz, não. Você põe na escola. E diz para a família, nós vamos 1 ano, uma vez por ano, nós damos material escolar, uniforme e o feeding programa, porque muitos deles passam necessidade. Então você não vai mandar uma criança para a escola porque não tem comida em casa. E aí o que você faz? Na comunidade você chama as mães, você faz uma escala que as mães vêm cozinhar. 1 semana vem uma família, ali vocês fazem um elo de amizade, de família, e aí o que a gente faz? Eles têm, isso aqui deles é para agradecer, Santão, também para rezar, para te cumprimentar, só que você vai ter. Então nós costumamos orar pela comida, e aí a gente ensina a eles como é Yeshua, é Jesus. Tudo que nós temos, nós agradecemos a Yeshua. E aí, começa em conta-gota. Para quem tem um chamado para o Camboja, eu recomendo, na minha limitações, eu recomendo de 5 a 10 anos. Isso. O budismo, porque eles falam assim, alguns deles falam para a gente, mas por que eu preciso de Yeshua? Se ele se deixou morrer, botaram ele na cruz, Buda não precisa isso. Até você tirar da mente deles, eles falam, mas Buda é tudo para nós. E depois, para que alguém vai pagar o meu erro se eu posso depois ter karma e voltar purificado, eu atinjo nirvana? Então é uma coisa assim que você vai de conta-gotas. Agora, quando você vê um cambodiano convertido, você vai lá no céu e volta. E realmente o evangelho entrou. O desejo do meu coração é que a igreja brasileira olhe mais para o Sudeste Asiático. Porque os anos 60, 70, 80 era África e América Latina. África e América Latina. E o Sudeste Asiático, ele está lá aberto. Tem alguns países que não tem tantas restrições. Você pode entrar até como técnico de futebol. Então, esse é o ponto. Não tem, infelizmente, a igreja brasileira está voltada muito para Jerusalém, para a nossa Jerusalém. E ainda, mesmo que tenha diminuído, ainda é muito África e aqui, Bolívia, Chile, Argentina, Equador, não tem nada contra. Mas a Bíblia diz que até os confins da terra e não tem um preparo. Tem gente, por exemplo, Camboja está precisando de professores de inglês, enfermeiras, médicos, técnicos de futebol. Gente, vai.
Mas só que tem aquele conflito de denominações. Se vai mandar um técnico de futebol. Mas, gente, se ele é convertido e tem um chamado, então funciona. É conta-gota, mas funciona. Enfermeiras, médicos, professores de inglês, eles estão procurando assim, ávidos. Por quê? Porque é muito caro. É $10 uma hora. E nem toda a família pode pagar. E o missionário pode chegar lá e dar aula de inglês de graça. E ali na convivência, por isso que eu digo, de 5 a 10 anos. Ali na convivência, porque tem o short term, 2 anos. Mas 2 anos você gasta para ver se você aprende a língua e entende um pouco da cultura. 5 anos você já está saindo do verde, está amadurecendo um pouquinho. Então, na hora que aquela pessoa está preparada, já está com a mente mais... que aí ele já lê a Bíblia sozinho, entende, você vem o missionário embora. Não. São as estratégias do Espírito Santo de Deus, porque ele é o mais interessado de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós só somos vasos, né? Vasos frágeis na mão do Senhor, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Vânia. É um prazer, né? Ela faz parte da minha bacia de peixe. Foi quando Deus me deu chamado para trabalhar com adolescentes. Na visão, Deus me dava uma bacia de peixe. Eu não pescava, mas eu tinha que limpar. Então, são os adolescentes que eu trabalhei em São Cristóvão. E a família dela, o exemplo deles, né, como cristãos e em missões, isso para mim é maravilhoso. Encontrar a Vânia agora. A irmã Manuela eu não conheço, mas eu sei também que, né, ama missões e faz esse trabalho. E é uma palavra de agradecimento e não tem preço o trabalho que vocês estão fazendo. Lá no céu é que nós vamos ter o nosso galardão. E aos irmãos que seguem esse canal, como igreja, o que eu gostaria de deixar é que a proclamação do Evangelho é a principal tarefa da igreja. Que nós possamos amar as almas perdidas, as diferenças de culturas, os povos que ainda não conhecem Jesus, é a nossa responsabilidade. Não só amar de palavra, mas nós chegarmos até a eles, dedicarmos o nosso tempo, a nossa oração e o ir. O desejo do meu coração é que a igreja brasileira se desperte e mande missionários. Mande missionários para o Sudeste Asiático. Mande missionários para o Oriente Médio. Nós temos agora, sempre tivemos o exemplo do apóstolo Paulo, fazedor de tendas. Então, se a igreja não pode, que a igreja pode, mas se não tem os recursos necessários, suficientes, tem também a estratégia de fazedores de tenda, que pode, médicos, enfermeiros, professores de inglês, que nós precisamos no Sudeste Asiático, que se precisa também no Oriente Médio, em outras partes do planeta, que essa é a nossa responsabilidade. A igreja primitiva, ela pagou um preço muito alto, mas ela fez a parte dela. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte até que ele venha. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não se esqueçam de orar pela missionária Lídia Caetano e também pelo Camboja. Não somente, Manuela, porque é bom, né, rever o nosso professor de escola dominical assim, agindo no campo missionário. Amém. Mas eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Lídia Caetano, que deixou sua vida, deixou o Brasil, sua cultura, sua família, não é, vivendo sozinha, né, como solteira, fazendo a obra de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Então eu quero que cada um dos irmãos, aqueles que podem, não é, estejam orando pela serva do Senhor e para que Deus possa levantar outros obreiros, não é? Quem sabe você no seu coração está aí ardendo, nós estaremos deixando também a conta da nossa irmã Lídia para todos aqueles que queiram ajudar de alguma maneira ou envolver a sua igreja para poder cooperar nas missões, poderão fazê-lo nesta obra tão singela, tão linda, tão difícil, não é? E tão desafiante que é a Ásia.